Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Para mim é realmente gratificante estar aqui esta noite, junto com vocês. Eu sempre digo que eu sou um jovem na embalagem errada. Eu não deixo de ser jovem. Gosto muito de me comparar a um jovem, né? A Bíblia diz que o jovem corre e não se fadiga, né? E eu gosto muito de correr, agora me fadigo, mas é a embalagem a culpa. Louvo a Deus porque vocês estão reunidas aqui com um propósito muito nobre. Permitam-me tirar aqui a máscara. De estarem todo sábado reunidos aqui no Eleve. É uma coisa muito boa a se fazer quando somos jovens nesse mundo. Poderíamos estar em qualquer lugar, mas neste lugar nós nos edificamos. Nesse lugar, eu e você, nós vamos sair daqui com uma proposta de Deus sempre nova em nossos corações. E muitas vezes as pessoas não entendem como é que os crentes são felizes e alegres porque não fumam baseado, porque não tomam uma aqui, outra ali. Mas eles não sabem que o que está no exterior é passageiro, é temporário. Mas o que está no interior é eterno. É a graça, a misericórdia, o amor, o favor e o perdão e a salvação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Peço para você acompanhar, você deve ter recebido o estudo, ok? Nós vamos ter esse momento. Eu não queria fazer uma coisa assim muito fechada, muito quadrada. Obrigado, muito obrigado. Não queria fazer uma coisa muito fechada, muito quadrado. Queria mais assim que a gente... É um assunto, inclusive, que é necessário que a gente discuta um pouco, que a gente troque ideias sobre isso, certo? Tem um propósito bíblico, sim. Tem amparo bíblico, sim, lógico. Não estaria aqui nesse púlpito, eu creio. Nós temos tido essa igreja por uma igreja que preza a referência bíblica em tudo que faz. Amém? Então, a pergunta é: qual é o seu chamado? Você vai abrir aí e você vai ver que a letra ficou miudinha, peço até desculpa, porque eu fiz uma compilação de alguns estudos e de algumas posições sobre esse assunto. Mas eu quero pedir para você fazer o seguinte: você vai ter paciência com essa letra miúda aí. Nós não vamos ler tudo, mas nós vamos criar uma sequência aqui dentro desse estudo, e de acordo com o que aqui está, e você vai completar a sua leitura em casa. É importante que aqui a gente abra uma certa discussão, e quando chegar em casa você vai conferir e se alimentar de mais informações aqui, mas você precisa sair daqui hoje com uma grande resposta para a sua vida sobre o chamado. Mesmo que essa resposta não seja sobre o chamado, mas que seja para lhe orientar sobre o chamado. Amém? Amados, indiscutivelmente, o chamado, ele tem uma companhia que ela é muito amável e afável ao chamado, que se chama vocação. A vocação e o chamado, eles têm muita coisa em comum, muitas coisas que atuam muitas vezes de um e do outro ao mesmo tempo, interseção deles dois, e muitas coisas que são só de chamado. Então, nós temos 3 momentos: somente vocação, vocação e chamado, e chamado. É isso que eu quero propor essa noite, trazer essa diferenciação, essa discussão, para que nós possamos entender o que é quem e em que estágio, talvez descobramos em que estágio nós estamos. Amém? Vamos lá. Há uma base bíblica que você vai ler aí comigo em Efésios 5:17. Se você quiser abrir a Bíblia, ou se não, aqui no texto que vocês receberam, tem no estudo, certo? Efésios 5:17 diz: portanto,
não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você entendeu esse verso? Paulo está dizendo ao pessoal que morava em Éfeso a seguinte afirmativa: não quero que vocês sejam insensatos. O que é uma pessoa insensata? Que age sem pensar. Essa questão de pensar em relação a um chamado, ela é muito forte. Em relação a uma vocação, ela também é forte. Só que, quando eu penso em vocação, eu penso de uma maneira, você vai entender, e quando eu penso em chamado, eu penso de outra maneira. Eu vou adiantar aqui que, quando eu penso em vocação, eu estou com um pensamento intrínseco, interno à minha história, à minha existência. Quando eu penso em chamado, eu penso de uma maneira aberta, né? Eu penso de uma maneira externa, porque o meu chamado vai beneficiar outras pessoas. Vamos entender aqui a importância das aptidões e dos dons na vida cristã. Eu vou ler somente uma primeira parte aqui para a gente falar alguma coisa. Todo cristão, em algum momento da vida, já deve ter se perguntado: Deus tem um propósito para a minha vida? Então, quando a gente fala em chamado, por que é que a gente se direciona logo para Deus? Já prestou atenção a isso? Se eu falar vocação, você não se direciona tanto para Deus. Mas se eu disser chamado, você pensa logo em Deus. É assim ou não é? Então, amados, todo cristão já passou por isso um momento, porque nós que somos cristãos, ou pelo menos afirmamos o cristianismo, sabemos que Deus quer contar com você para a obra dele. E que, de uma maneira ou de outra, você deve ter ou não um chamado. Eu tenho ou não tenho um chamado? Eu estou no momento certo, na posição correta, eu estou na direção correta de um chamado de Deus? Então, isso sempre nos faz indagar sobre esse posicionamento nosso. Mas ele diz aqui, ó, ele tem um plano específico para eu realizar, e ele lança mais o seguinte: qual a vontade de Deus para mim? Qual é o meu chamado? Afinal, é a Bíblia mesmo que nos alerta. Aí vem o versículo que nós lemos: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Amados, nós sabemos que alguns aqui nasceram em berço evangélico, outros se converteram mais tarde, né? Eu não tive a chance e a sorte de vocês, por culpa minha. Eu fui me converter aos 27 anos de idade, mas graças a Deus que um dia chegou, né? O que a gente pode entender é que quando a gente fala em vocação e a gente fala em chamado, muitas coisas estão em jogo. Por exemplo, antigamente, na sociedade antiga, digamos aí há séculos atrás, havia uma opinião do pai, o sistema patriarcal, e o pai dizia: um filho vai ser advogado, o outro filho vai ser médico. Se eu tiver uma filha, vai ser ou enfermeira ou freira. E se eu tiver mais outro filho, vai ser padre. Isso era uma coisa que era, como eles diziam, prego batido, ponta virada. E aí daquele que era escolhido pelo pai para ser padre, porque às vezes não era a sua vocação e nem o seu chamado, mas ele estava ali por uma imposição. A primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite: vocação não é algo que você faz atrelado, amarrado, imposto.
Vocação não é algo que acontece a descoberta você estando em circunstâncias de opressão. Eu conheci um rapaz recentemente, mais ou menos 2 anos, que ele disse: meu pai queria que eu fizesse advocacia. Eu fiz o curso de direito todinho. Quando eu terminei, eu fui fazer o que eu queria, educação física. Então, você logo nota que não combina com vocação você fazer alguma coisa que é forçosa. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. É muito fácil nós conseguirmos exemplos na vocação quando nós falamos de música. E é muito fácil, muito simples de encontrar. Dos meninos que tocaram aqui, algum de vocês começaram a tocar sem nem ter nenhuma instrução de curso ou instrução de alguém, e vocês já pegaram e já começaram a dedilhar um violão, mexer num teclado e conseguiram tocar. É muito fácil encontrar pessoas vocacionadas para a música. Você vai no interior do sertão, um lugar paupérrimo, tem uma pessoa lá que pega um violão e toca sem nunca ninguém ter ensinado a ela. Eu estou querendo colocar na mente de vocês uma diferença e eu estou começando a conseguir isso. Vocês estão entendendo o que é vocação? A vocação muitas vezes passa por dons naturais. Dons naturais. Leonardo da Vinci, quando era criança, ele vivia no cortiço. A mãe dele era paupérrima. E ele decidiu começar a pintar quando era criança. E não é que a mãe dele viu que ele tinha jeito. E o que foi que ela fez? Ela conseguiu alguns temperos caseiros, algumas frutas, algumas substâncias que ela conseguisse e fazer uma espécie de tinta para ele, porque ela era muito pobre. E ele dizia: mamãe, eu preciso de pincéis, eu quero pincéis. E não é à toa que a vizinhança começou a notar que os gatos da rua estavam com o rabo pelado. A mãe dele tirava pelo do rabo dos gatos, fazia um pincel e dava ao filho. E esse homem se chamava Leonardo da Vinci. Isso aí é chamado ou é vocação? Hã? Vocês arriscam? Vocação. E uma vocação o quê? Natural. Então, alguém que pode tocar música sem nunca ter aprendido nada é uma vocação natural. São dons que você já nasce com ele, são dons naturais. Por exemplo, eu sou desenhista. Desde criança que eu gosto de desenho. Se eu contar um pouco da minha vida, eu quero dizer a você que eu fiz 3 vestibulares. Na época a gente fazia vestibular de verdade, não era o vestibularzinho de escola particular que a gente entra no outro dia, não. Mas era vestibular pesado. O primeiro que botei desenho industrial e engenharia civil, não passei para nenhum dos dois. O segundo eu coloquei desenho industrial e engenharia mecânica. Não passei para desenho industrial, mas passei para engenharia mecânica. Fiz a matrícula na UFPB e não fui nem lá. Não fui mais. Abandonei o curso logo antes de entrar. 6 anos depois de casado, eu fui fazer o vestibular novamente, passei para desenho industrial, me formei em desenho industrial e hoje sou um designer industrial. Design de produto. Sabe por quê? Quando eu era pequenininho, eu pegava um carrinho que eu ganhava, eu arrancava as rodas e fazia minha mãe cortar de borracha de sandália para eu colocar no lugar. Essa roda é dura, o pneu é mole, eu quero roda mole. E mãe fazia, cortava o pneuzinho e chegava lá e colocava no lugar. Um pouco de dom, um pouco de vocação. Mas isso é um chamado? Aí você entende agora que a vocação, nesse momento, está sozinha. Quando é que a vocação ela se intercala com o chamado? É quando você usa o dom natural, a vocação que você tem, e com isso você começa a entender que Deus tem um chamado para você dentro daquela vocação. Vocês estão compreendendo? Então, como é que eu podia conversar isso com você sem ser abertamente assim? Fica complicado para a gente descobrir
Há um pensamento sostiano em que Sóstenes, ele, como filósofo, ele disse, e ficou gravado isso para a eternidade, viu, na história da humanidade: conhece-te a ti mesmo. Só isso. Mas isso fez com que as pessoas na época começassem a imaginar e a pensar sobre si próprias. Que sistema vivemos hoje? Nós vivemos num sistema que, se você não for bem-sucedido, você não é ninguém. Na minha época, quem abandonava o estudo, a gente chamava de terceiro científico, era o último grau do ginásio, terceiro científico. E eu tinha que entrar do terceiro científico na universidade pelos vestibulares, como eu falei ainda há pouco. Quem não conseguia fazer o vestibular e entrar num curso, não era ninguém. Hoje você faz mestrado, não é ninguém. Faz doutorado, não é ninguém. Você faz pós-doutorado, já pode ser alguma coisa, e pós-doc é outra coisa, e aí você faz PhD para ser alguém. Então, o nível de exigência hoje é muito elevado. E eu só serei uma pessoa realizada se eu fizer tudo isso. Não creio que é esse o caminho de todos os seres humanos. Pode ser o seu, respeitavelmente ser o seu, mas não é o de todo mundo. Eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que a mãe dizia: meu filho vai estudar. Ele disse: não, mãe, eu vou ficar aqui na agricultura. E aí ele fez um vídeo e colocou na internet esse vídeo, e dizendo: mãe, esse vídeo é para a senhora. Olha o que tem atrás de mim. Havia um grande caminhão e uma grande colheitadeira. Aquela colheitadeira valia em torno de R$1 milhão. E aquele jovem tinha 21 anos. E ele disse: mãe, eu não estudei não, mas olha o que é que tem aí atrás. Porque a vocação dele era cuidar da terra. Ele nasceu com essa vocação natural de se embrenhar, de plantar, de ver produção, de ver fartura, de ver colheita. E ele cresceu nessa vocação. Aí, então, a gente começa a perguntar: a vocação é uma coisa que vai te proporcionar bem-estar. Sabe o que é vocação? É você dormir e acordar pensando em fazer determinada coisa. Eu gosto muito de fazer pintura num quadro. É uma vocação. Às vezes você dorme, quando acorda tem uma ideia na cabeça de um projeto, você vai lá e pinta. Então a vocação ela é meio assim que companheira da sua vida. Quando você começa a pensar em chamado, aí você para e pensa: deixa eu pensar aqui, a minha vocação tem como eu servir ao Senhor com a minha vocação? Aí começa o momento de interseção entre vocação e chamado. Quando você se converte: Deus tem um plano para mim, como a gente leu aqui no começo. Ou então você pensa assim: existe realmente algo arquitetado por Deus no universo, para que quando eu, sendo cristão, tivesse condições de servir ao Senhor, servisse a Ele em tal posição. É interessante que a vocação ela surge quase que naturalmente, enquanto que o chamado é diferente. Eu dizia a Márcio, a vocação, você vai tocar bateria, você tem uma vocação de música, você vai tocar bateria. Não gosto de bateria, vou tentar violão. Aí vai para o violão, consegue tocar violão. Minha vocação é violão. Mas no chamado você não tem essa brincadeira, você não tem essa disponibilidade. Eu acho que eu vou ser diácono. Meu chamado é para diácono. Não, acho que meu chamado é para pastor. Aí quando vai ser pastor, eu disse: não, eu estou enganado, acho que meu chamado é missionário. Não, no chamado, quando o chamado é de Deus, a gente falando sobre a palavra de Deus, o chamado ele é muito mais sério do que a vocação. No entanto, dentro do chamado, a sua vocação pode servir. Por exemplo, quantos missionários que têm a vocação de tocar instrumentos, desde criança, o dom de tocar instrumentos, quando vão para a África como missionários, usam o violão para fazer
cultos, chamar as pessoas para junto, cantar com Deus. Então, a vocação, ela pode ser uma ferramenta dentro do chamado. Uma ferramenta dentro do chamado. Vocês sabiam que havia essa diferença? Sim ou não? Bom, continuando. O chamado que o estudo nos diz aqui mais à frente, ele define o chamado em duas situações. É o chamado interno, certo? E o chamado externo. Aristóteles diz que quando a necessidade do mundo cruzar com as suas ideias, você terá encontrado a sua vocação. Vou repetir. Quando as necessidades do mundo cruzarem com as suas ideias, com os seus pensamentos, você terá encontrado a sua vocação. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que quando nós nos sentimos vocacionados ou chamados, nós entendemos que aquilo que nós vamos fazer vai servir às pessoas que estão ao nosso redor. Se você é chamado para cantar, você vai entender que o seu chamado de música, de canto, dentro da casa do Senhor, nos cultos ao ar livre, onde quer que for que você for cantar, até na internet mesmo, né? Você vai entender que aquilo ali você vai ser usado para chegar a outras pessoas. Então, o chamado sempre é externo. Existe uma outra classificação entre chamado interno e externo, que é a seguinte: você ser chamado para servir na casa do Senhor. Como é que eu sei o que eu preciso fazer na casa do Senhor? Como é que eu vou chegar lá para descobrir? Às vezes a gente pensa assim: que oportunidades eu terei para que o meu chamado seja exercido? Como a gente sabe que o chamado é algo espiritual, não natural, mas sobrenatural, esse chamado vai amadurecendo no nosso coração, você vai começando a dar mais atenção àquele determinado, vou chamar de coisa, porque talvez está muito difícil de eu definir, aquela determinada coisa que está no seu coração ardendo, você vai ver que aquilo vai aumentando, aquilo vai lhe chamando mais atenção, e você vai começando a entender o seu chamado. Eu creio que isso não é coisa de dias, nem de minutos. Talvez leve algum tempo para você entender o seu chamado. José Sátiro foi zelador da Assembleia de Deus durante 5 anos. Ele morava no porão da igreja. Zelador. Sua mulher e 2 filhos. O porão da igreja, ele limpou, morava lá. E ele fazia a divisória do quarto, da cozinha, da sala, com lençóis pendurados. Passou 5 anos nessa situação. E Deus, o Espírito Santo, começou a colocar no coração dele uma necessidade de conhecer mais sobre a Colômbia. E José Sátiro, ele começou a orar e estudar história da Colômbia, geografia da Colômbia, língua da Colômbia, né, costumes da Colômbia, tradições da Colômbia. E isso foi crescendo no seu coração. Certo dia, ele sempre orava com os filhos e colocava ele para dormir. E depois disso ia fazer sua oração. A sua esposa muitas vezes já estava dormindo, e ele ia fazer a sua oração para dormir. Amados, certa noite, ele perguntou a Deus: Senhor, eu tenho certeza que meu chamado não é para ficar limpando a igreja. Eu tenho certeza que algo maior e melhor eu posso fazer para ti. Não que seja humilhante fazer isso. Todo trabalho é digno. Mas eu sinto que tem algo maior. Senhor, me dê uma resposta.
e eu preciso de uma resposta espiritual, porque o que eu quero fazer é algo para o teu reino. E ele se debruçou e começou a orar dessa maneira. E conta ele no livro que ele escreveu sobre a Colômbia, que ele foi como que arrebatado dos sentidos. E ele apareceu numa rua onde tinham umas pessoas assim, e quando ele se aproximava daqueles homens, um dos homens se levantava e conduzia ele à frente de uma casa, que o muro era baixo, corroído de salitre, era uma casa pobre, e a frente da casa era verde. E aquele homem fez com que ele entrasse ali com ele, e eles sentaram à mesa, e veio uma moça servindo pão, e colocava pão no prato de um, no prato do outro. E quando aquela moça chegou para servir ele, ele também estava sentado à mesa, quando aquela moça chegou para servir a ele, disse: José, Colômbia, Colômbia, José, Colômbia. E ele estava mastigando um pedaço de pão, e aquela mulher dizendo: José, Colômbia. E aí ele despertou do sono. Ele tinha adormecido sobre a cama na hora que estava orando. Pasmem, na sua boca tinha um pedaço de pão. Eu sei que muitos de nós aqui talvez não tenhamos uma convicção e um chamado tão forte. Ele foi para a Colômbia, a história dele é muito linda, construiu igreja. A maior igreja da Colômbia foi ele que construiu, existe lá até hoje, apesar de que na Colômbia é uma perseguição muito grande a cristãos, atualmente. Mas a certeza que Deus deu a ele foi transcendental. Então o chamado ele é confirmado por algo transcendental. O chamado ele é confirmado por uma sensação espiritual. Nunca vai ser natural. Eu acho que eu vou ser um bom pastor. Você nunca vai ser. Eu acho que vou ser um bom evangelista. Você nunca vai ser, porque um chamado é espiritual. O chamado espiritual dá certo quando nós realmente estamos na posição que Deus nos deseja que estejamos. Então Deus tem um plano para mim? Eu creio que sim, para todos nós. Existe também o chamado, que é um chamado congregacional, que é um chamado para todo mundo, como a irmã disse aqui, você tem a obrigação de ser pelo menos uma coisa: adorador. Vocês ouviram o louvor aqui? Não foi dito isso? Pelo menos adorador você tem que ser, né? Só que nós sabemos que o chamado é muito maior do que você ficar no banco adorando ou em casa adorando. Quando Deus nos chama, olha que coisa tremenda. Se a gente for ver, eu vou comparar dois chamados aqui da Bíblia e vocês vão entender. E vou falar o terceiro exemplo que não está na Bíblia, mas que aconteceu, tá? Você vai ter certeza disso. O primeiro chamado, Saulo de Tarso. Se você for ver a história de Saulo, ele diz: segundo o que eu servi, eu fui fariseu, e eu excedi na lei a muitos dos anciões. Paulo ele tinha uma sede tão grande de servir a Deus direito, que ele servia melhor do que muita gente antiga que já era religiosa e servia lá no templo. Paulo tinha uma sede de Deus. E ele perseguia a igreja achando que estava fazendo favor a Deus. Ele pensava assim: não, isso aí é uma seita, precisa ser destruída, porque Deus, ele não aceita isso aí. Só que aí Saulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E a partir daquele momento a vida de Saulo mudou, inclusive seu nome passou de perseguidor para perseguido, de Saulo para Paulo. E ali é como se ele tivesse uma vocação que estava inclinada a servir a Deus e juntou-se agora com o chamado. E você sabe que Paulo foi um homem que não parou um minuto, digamos assim, na sua jornada para construir igrejas, levantar pessoas, levar a mensagem do evangelho a outras nações e fazer com que todas aquelas pessoas da sua época conhecessem a palavra salvífica de Deus. Quer ver um outro? Um chamado. Esse eu acho que foi um chamado sem vocação.
é um chamado sem vocação. João Batista. João Batista, ele preferiu andar como? Vestido de peles de camelo e um cinto amarrado na cintura, morando no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, porque era isso que o deserto dava. E até o dia em que ele começou a batizar no Jordão, e perguntaram, é tu o Cristo? Ele disse, não, eu não sou digno de desamarrar a alpargata do Cristo. Então, quem és tu? Se eu sou aquele que diz, preparar o caminho do Senhor no deserto. Vim preparar o caminho do Senhor no deserto. E sabe por que eu digo que é um chamado sem vocação? Porque na Bíblia não fala nada da vida de João Batista anterior. É interessante que a sensação que nós temos que Jesus ainda seguia um pouco do ofício do pai, de carpinteiro. Tanto que é chamado, às vezes, em alguns lugares, Jesus o carpinteiro, né? Mas João não tem nada de referência disso. No entanto, Jesus Cristo chegou para os seus discípulos e disse o que de João? Homem nascido de mulher, não há maior que João Batista. Eita, amados. Isso sabe o que é que nos mostra? A responsabilidade do chamado. O chamado não é natural, o chamado é espiritual. E para nós descobrirmos qual é o nosso chamado, nós precisamos trilhar esse caminho e chegar a um ponto em que o que nós estamos trilhando esteja na vontade de Deus. Enquanto que a vocação lhe satisfaz, o chamado tem que satisfazer a Deus. Vocês estão entendendo isso? A vocação é natural, mas o chamado é espiritual. E por último, nós temos alguém muito conhecido, chamado de... Agora deu um branco no nome, deixa eu só lembrar aqui. Meu Deus, está com o nome agora, Ian. Deixa eu falar outra coisa então. Daqui a pouco eu volto. Há uns 5 minutos eu volto. A pergunta, qual é o seu chamado? Se eu perguntasse agora para você levantar a mão e dizer assim, eu sei qual é o meu chamado. Se eu pedisse agora, você sabe qual é o seu chamado? Se você sabe, levanta a sua mão. Você levantaria? Quem levantaria aqui? Eu sei exatamente qual é o meu chamado. Quem levantaria a mão aqui? Ninguém tem certeza? Só eu? Por que é que eu tenho certeza? Ali atrás tem uma pessoa com certeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vim aqui para deixar a cabeça de vocês em polvorosa. De maneira nenhuma. Eu estou aqui para dizer que essa conversa aqui, tomara que tenha sido uma conversa, está dizendo para vocês, está clarificando a vocês, agora, como eu devo agir em relação a um chamado. Primeiro, em relação ao chamado, eu sei que o chamado é espiritual. Eu quero servir a Deus espiritualmente, como Paulo queria. Eu quero fazer da minha vida o que João Batista fez, servindo a Deus. Nos dias de hoje é impossível, né? A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que cumprir alguns papéis, porque muitas vezes a gente tem um chamado, mas não tem quem vá pagar a gente para a gente ser missionário. Paulo era um missionário que ele mesmo trabalhava para se suprir, ao mesmo tempo em que fazia e exercia o seu chamado. E essas coisas não podem ser desatreladas, porque você tem que vestir, você tem que comer, você tem que morar, você tem que calçar. Então, você precisa fazer com que a sua vocação e o seu estudo seja posto diante de Deus como uma oferta. E quanto mais a sua vocação for
perfeitamente cumprida e colocada diante de Deus, vai ser a melhor oferta que você vai dar para Deus, não é isso? Se eu vou ser um engenheiro, eu tenho que ser um bom engenheiro. E que tal na obra, quando eu estiver na engenharia, na obra, eu estiver falando do evangelho para aqueles homens que estão trabalhando? Que tal eu, como desenhista, desenhar para a igreja, como eu sou design de produto? Sabe o que é que eu fazia quando eu me converti lá no Calvário? Que eu já fui do Calvário 5 a 6 anos lá no Calvário. A gente fazia de papelão roupas de soldado. A gente fazia arca da aliança. A gente fazia cenários enormes. Então, naquela época, eu era mais novo também, né? Eu tinha muita condição de colocar meus dons, meus talentos, minha vocação para serviço de Deus. Então, amados, aquilo que está dentro de você, Deus vai usar na área determinada para que você seja abençoado. Você precisa se sentir feliz naquilo que está fazendo para Deus. Você precisa se sentir feliz na sua vida profissional que você escolheu. Amém? Você precisa entender que a sua vocação, junto com com o seu chamado, vão deixar você feliz, fazer com que você se sinta bem e honrar e louvar e adorar e glorificar a Deus. Então é isso que Deus quer de você, que você esteja disponível para que quando houver o chamado de Deus, os seus dons e talentos sejam colocados diante de Deus para Ele ser glorificado. Amém? Lá dentro de desenho industrial, quando eu estudava, eu consegui falar muito do Evangelho. Apesar de que ser um ambiente totalmente contrário, apesar de que uma professora uma vez me colocou sentado depois da aula mais de 1 hora para dizer que eu não tinha direito de falar aquilo na aula dela, porque eu tinha pregado o Evangelho para um jovem, inclusive esse jovem depois se converteu, para a glória de Deus, amém? Eu cheguei a ter uma conversa com uma jovem lá também, na quina de um bloco, e ela queria ouvir, eu comecei a falar a palavra de Deus para ela e disse a ela que procurasse essa igreja aqui, porque era mais central, mais perto da casa dela. E quando foi, passou-se o fim de semana, e quando foi lá na quarta-feira, encontrei com um outro jovem, e ele disse: você soube de Sara? Eu disse: o que foi que houve com Sara? Se ela foi lá para a igreja. Foi, ela visitou a igreja, visitou não. Ela vai ficar congregando, ela se converteu. Então, fechando, a vocação acompanha o chamado e tudo é para a glória de Deus. Onde você estiver, se você sabe que é chamado, onde você estiver, chamado no reino, chamado universal para ser crente, chamado para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso aí é um chamado geral, generalizado para a igreja. Se você se sente feliz, você vai ser uma bênção na mão de Deus. Então, o outro chamado que eu queria falar era sobre Lutero. A história de Lutero, rapidamente, é o seguinte: Lutero foi dar início à sua vida religiosa nos conventos, né? Decidiu isso. Só que quando ele chegou nos conventos da vida, ele começou a buscar Deus e não encontrava Deus. Não da maneira como ele queria sentir, não da maneira como ele queria entender Deus, não da maneira como todo mundo dizia: Deus é assim, não, Deus é assado, Deus quer que você faça isso, Deus quer... Não, ele não queria isso, ele queria algo mais íntimo com Deus. Isso cresceu tanto dentro de Lutero, que Lutero, certa vez, foi encontrado no seu quarto. Havia uma penitência que se fazia naquele tempo, que era umas cordas com umas navalhas na ponta. E a penitência era que a pessoa ficava batendo nas costas com aquela navalha na corda e se penitenciando. Penitência significa pagar pecados, certo? Numa linguagem bem popular, bem rústica. E aquela pessoa ficava se sentenciando, né, ali, pagando os pecados, penitência. E Lutero foi encontrado no seu quarto, esvaindo em sangue, desacordado, por causa de tanta
de tanta navalhada, de tanta penitência que ele julgou precisar pagar diante de Deus. Quando ele melhorou, o seu superior chegou a ele e disse: Lutero, não vai ser assim que você vai encontrar Deus. Desse jeito você vai morrer. Se você tem sede de Deus, eu vou fazer uma carta e vou enviar você para você ir para era um outro convento, um lugar que tinha em Roma, que se estudava muito a Bíblia, e a Bíblia era tipo assim, os escribas da época, sobre a Bíblia, e você vai para lá e você vai estudar e você vai encontrar mais Deus. E aí Lutero foi. Inclusive levou 6 meses a sua viagem a pé para chegar nesse lugar. Então Lutero estava com a vocação e agora com um chamado muito forte, mas ainda não estava direcionado. Ele sabia que iria servir a Deus, não estava direcionado plenamente ainda. E aí foi lá, estudando a Bíblia, que ele conheceu Efésios 2, 8 e 9. Vocês sabem de qual? Efésios 2, 8 e 9, que diz o quê? Pela graça, sois salvo por meio da fé. Isso não vem nem das obras, para que ninguém se glorie. Então Lutero diz: se é de Deus, se é dom de Deus, dávida de Deus, presente de Deus, então eu não posso comprar, eu não posso pagar pelo meu pecado. Não vai ser aquele ato de penitência que vai pagar o meu pecado diante de Deus. Pela graça sois salvo, mediante a fé. E se é mediante a fé, não são minhas obras. E aí foi quando os olhos de Lutero abriram e ele passou a ter realmente convicção do seu chamado, convicção de Deus na vida dele e convicção de que agora sim ele tinha encontrado Deus. E aí Deus levantou Lutero, que conhecia muito bem a palavra, que conhecia muito bem todo o ritual católico, que conhecia cada detalhe, cada riqueza de detalhe, e foi uma pessoa que Deus usou ele nisso para escrever as 95 teses e colocar lá na porta daquela capela. Foi parecido com Paulo, não foi? E o seu chamado? Eu quero dizer a você, se você ainda não teve um encontro com o seu chamado, ande em direção a ele. Se você não teve ainda aquele abalo sísmico no seu coração por alguma coisa na casa de Deus, procure encontrar este terremoto de Deus na sua vida. Ele vai lhe sacudir, ele vai deixar você sem pés, mas vai dizer: olha, eu quero você aqui, eu quero você ali, eu quero você acolá. Nós, como cristãos, a nossa meta é ir para o céu, mas enquanto a gente não vai para o céu, a nossa meta deve ser servir a Cristo e servir de uma maneira que nós estamos entendendo que o nosso chamado é aquele. Eu preciso descobrir esse chamado, eu não posso perder tempo, eu tenho que buscar para descobrir esse chamado. Paulo fez isso, Lutero também. Espero que você faça isso juntamente com seus irmãos. Amém? Você pode ficar de pé um minuto?